Oi, gente, eu sou a Pama, aluna de Engenharia de Computação, e hoje eu vou falar um pouco sobre a primeira Revolução Industrial contextualizada com a termodinâmica. A primeira Revolução Industrial ocorreu principalmente na Inglaterra nos séculos 18 e 19 e foi escolhida como ponto de partida para o estudo do desenvolvimento das leis da termodinâmica. Ela é tão importante que ainda causa impactos sobre a sociedade atual. E para entender melhor o que a primeira Revolução Industrial causou, é importante saber como era a sociedade antes dela. Naquela época, as pessoas conheciam apenas uma pequena parte do mundo, mas o mundo parecia muito maior do que hoje por conta da grande dificuldade na comunicação e no transporte, tanto de pessoas quanto de mercadorias. A maioria das cidades se desenvolviam próximo aos portos por conta da água. O mundo era essencialmente rural. Em países onde as cidades não haviam se desenvolvido de forma acentuada, a população era cerca de 90 a 97% rural. Mesmo em áreas mais urbanas, essa porcentagem não chegava a ser menor que 80%, até mesmo na própria Inglaterra. A população urbana só veio a ultrapassar a rural pela primeira vez já em meados do século XIX. Um dos fatores que influenciaram o processo que resultou na primeira Revolução Industrial foi o desenvolvimento das atividades agrícolas na Inglaterra, que passaram a produzir mais do que o necessário para o consumo local e, dessa forma, os mercadores se tornaram grandes acumuladores de capital e foram os principais responsáveis pelos investimentos em indústrias. Assim, a sociedade inglesa viu surgir uma classe burguesa extremamente rica e uma classe trabalhadora extremamente pobre. Os senhores feudais cercaram suas terras e começaram a arrendá-las. Dessa forma, a terra passou a ser vista como um bem de produção. Isso contribuiu consideravelmente para que a população rural migrasse para as cidades em busca de trabalhos nas manufaturas, disponibilizando uma grande quantidade de mão de obra barata. E agora, falando um pouco de como foi o surgimento das fábricas. Mesmo antes do século XVII, o modo de produção de bens em geral já havia modificado. Anteriormente, a produção era feita pela família do camponês e o propósito era apenas o de satisfazer as necessidades domésticas. Com o progresso das cidades, os camponeses que se especializaram em determinadas atividades abandonaram de vez a agricultura e puderam se dedicar a seus ofícios, não para satisfazer as necessidades, mas sim para atender à procura. Surgia assim o artesão. Com o tempo, os artesãos conseguiam acumular capital e investir. Começaram a surgir as oficinas. A fabricação de tecidos e roupas era uma das atividades desenvolvidas pelos artesãos naquela época. No final do século XVII, os artesãos ingleses usavam a lã como matéria-prima para a fabricação de tecidos e roupas. Porém, no início do século XVIII, navios ingleses vindos do Oriente introduziram os tecidos feitos de algodão, que tiveram sucesso imediato. Os fabricantes locais tentaram criar indústrias de imitação e, a partir daí, o algodão começou a entrar no país como matéria-prima bruta. O problema era que os produtos ingleses eram muito mais caros do que os trazidos do Oriente. Criou-se assim uma necessidade: aumentar a produtividade e diminuir os custos, visando um lucro cada vez maior. Então, para entender o mercado cada vez maior e oscilante, o sistema de produção evoluiu do sistema doméstico para o sistema fabril, em que toda a produção era realizada no edifício do empregador, com divisão do trabalho e rigorosa supervisão. Nasciam assim as fábricas têxteis, que concentravam a população e transformavam artesãos criativos e liberais em operários dependentes, mecanizados e mal pagos. Para aumentar a produção, as fábricas começaram a usar a força da água para girar grandes rodas d'água que, por sua vez,
serviam como força motora dos teares cada vez maiores. Por essa razão, as primeiras fábricas foram sendo construídas próximos a rios e terrenos acidentados, e as cidades foram acompanhando esse desenvolvimento. Mas as rodas d'água eram muito lentas e a produção era baixa. Com o desenvolvimento das máquinas rotativas de Watt, por volta de 1770, os processos de produção tiveram uma evolução muito significativa e a produção aumentou bruscamente. Como consequências da Revolução Industrial, podemos apontar o desenvolvimento tecnológico acelerado que caracterizou uma sucessão de etapas evolutivas, como a segunda e a terceira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial provocou intensas transformações no sistema produtivo. Surgiram as indústrias e um novo modo de produção. A manufatura deu lugar à maquinofatura. Houve aumento de mão de obra e sua consequente desvalorização. Novas relações de trabalho surgiram mediante a existência de duas classes, a burguesia e o proletariado. Os trabalhadores passaram a exercer funções específicas. Os salários recebidos eram baixos e as cargas horárias absurdas. A Inglaterra industrializou-se em um primeiro momento e posteriormente outras nações. A máquina introduzida nas fábricas possibilitaram um aumento da produção em menor tempo, aumento dos lucros e o desenvolvimento da economia. Nessa fase, foram utilizadas as máquinas de fiar nas indústrias têxteis, o teor mecanizado para a produção de tecidos e a máquina a vapor utilizada nas indústrias têxteis, nas usinas de carvão e de ferro, nos meios de transporte como o navio, a vapor e a locomotiva. E depois de explicar resumidamente o que foi a primeira Revolução Industrial e os impactos que ela causou, vou me aprofundar um pouco mais na história da termodinâmica, que foi consolidada no surgimento das máquinas a vapor. O surgimento das máquinas térmicas. Para resolver um problema de inundação das minas de carvão, devido ao fato de terem que abrir caminho terra abaixo, que resultava em inundação de água, Denis Papin, que era um físico francês, afirmou que a água, quando aquecida em recipiente fechado, promove uma grande pressão, projetando assim a primeira máquina a vapor, mas ele não chegou a construí-la. As primeiras máquinas térmicas foram construídas por Thomas Savery e Thomas Newcomen e aperfeiçoada por Thomas Newcomen aproximadamente em 1710. O grande problema das máquinas dele era o consumo, pois a energia gerada pela queima de combustível é usada para aquecer a água, e poderia haver uma economia muito grande de combustível caso a condensação ocorresse em outro recipiente. E foi isso que James Watt pensou por volta de 1765. Ele também fez outras melhorias, adicionando válvulas automáticas e engrenagens que reutilizavam o movimento das descidas e subidas do pistão para girar a roda, permitindo uma economia de 75% do consumo das máquinas, substituindo as rodas d'água. Essa aqui é uma máquina térmica. As máquinas térmicas são máquinas capazes de realizar trabalho a partir da variação de temperatura entre uma fonte fria e uma fonte quente. A grande maioria dessas máquinas retira calor de uma fonte quente. Parte desse calor realiza trabalho e a outra parte é jogada para a fonte fria, definindo dessa forma a eficiência da máquina. Uma máquina térmica tem maior eficiência quando ela transforma mais calor em trabalho, portanto, rejeita menos calor para a fonte fria. Máquinas de Carnot. Carnot conseguiu propor um ciclo termodinâmico que possui um rendimento teórico máximo, independente da substância gasosa. Esse rendimento ocorre em 4 processos termodinâmicos reversíveis, 2 exotérmicos e 2 adiabáticos. Esse ciclo pode ser observado no diagrama da imagem. E entendendo um pouco o diagrama. Primeira etapa.
o gás sofre uma transformação isotérmica de temperatura constante AB, onde a máquina adquire uma quantidade Q1 da fonte quente sobre a temperatura T1. Segunda etapa, ocorre uma expansão adiabática BC, ou seja, não existe troca de calor, mas uma diminuição de temperatura de T1 para T2. Terceira etapa, aqui ocorre uma compressão térmica CD. Em outras palavras, a máquina descarta uma quantidade de calor Q2 para a fonte fria de temperatura T2. Quarta etapa e finalização do ciclo. Compressão adiabática DA. Ocorre sem troca de calor, mas existe um aumento de temperatura de T2 para T1. Nos processos adiabáticos, a entropia do sistema se mantém constante, pois não existe troca de calor com o meio. A partir desse diagrama, Carnot conseguiu deduzir um teorema que é o seguinte: nenhuma máquina térmica que opere entre duas dadas fontes, as temperaturas T1 e T2, podem ter maior rendimento que uma máquina de Carnot operando entre essas mesmas fontes. Além disso, todas as máquinas de Carnot apresentam o mesmo rendimento se estiverem operando nas mesmas temperaturas T1 e T2. Esse teorema pode ser representado por essa equação matemática da imagem, em que N é o rendimento de uma máquina de Carnot, T1 é a temperatura da fonte quente e T2 temperatura da fonte fria. Uma máquina térmica é considerada ideal se seu rendimento for de 100%. Em outras palavras, toda a energia fornecida a essa máquina seria integralmente convertida em trabalho. Porém, isso é impossível de se acontecer, devido ao rendimento de Carnot. Para que uma máquina térmica seja considerada ideal, a fonte fria deve estar a 0 Kelvin, mas na natureza isso é impossível. Dessa forma, uma máquina ideal não existe. Temperatura e calor. Como todos sabem, temperatura é diferente de calor. O calor designa a troca de energia entre corpos, enquanto que a temperatura caracteriza a agitação das moléculas de um corpo. Uma curiosidade é que o conceito de temperatura que conhecemos hoje só foi concebido em meados do século XIX. E agora, vamos para as leis da termodinâmica. A lei zero está associada ao conceito de temperatura. A primeira lei está associada ao conceito de energia. A segunda lei está associada ao conceito de entropia. E a terceira lei está associada ao limite constante da entropia quando a temperatura Kelvin se aproxima de zero. Lei zero. Tomamos dois sistemas diferentes e colocamos um em contato com o outro através de uma parede imóvel impermeável à passagem de matéria, mas que permita a passagem de energia por calor. A partir do momento em que as propriedades dos sistemas deixam de variar, eles terão alcançado o equilíbrio térmico. A lei zero da termodinâmica estabelece o seguinte: se dois corpos A e B estão separadamente em equilíbrio térmico com o terceiro corpo T, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Essa lei justifica o conceito de temperatura como sendo a propriedade que, sendo igual para dois sistemas, indica que estão em equilíbrio térmico. Em termos práticos, para saber se dois sistemas têm a mesma temperatura, não é necessário colocá-los em contato térmico entre si. Basta verificar se ambos estão em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, chamado termômetro. Primeira lei. A energia interna U de um sistema é a soma das energias cinéticas e das energias potenciais de todas as partículas que formam esse sistema, e como tal, é uma propriedade do sistema. Isso significa que qualquer variação ΔU da energia interna só depende do estado inicial e do estado final do sistema no processo considerado. A primeira lei da termodinâmica estabelece o seguinte: se um sistema troca energia com a vizinhança por calor e por trabalho, então a variação da sua energia interna é dada por esta fórmula aqui. Esta lei representa a aplicação do princípio de conversão
conservação de energia a sistemas termodinâmicos. W representa a quantidade de energia transferida do sistema para a vizinhança por calor. E Q representa a quantidade de energia transferida da vizinhança para o sistema por calor. Por isso, quando o trabalho maior que zero, o sistema se expande e perde energia para a vizinhança. Quando o trabalho W menor que zero, o sistema se contrai e recebe energia da vizinhança. Quando o calor maior que zero, a energia por calor dessa vizinhança passa da vizinhança para o sistema. Quando o calor menor que zero, a energia por calor passa do sistema para a vizinhança. Segunda lei. A energia, de fato, sempre se conserva, mas acontece que algumas formas de energia têm maior utilização para nós do que as outras. A primeira lei trata então da possibilidade do aproveitamento para os mais diversos fins. Porém, a segunda lei apresenta alguns argumentos sobre algumas impossibilidades da utilização plena de energia. Um exemplo que pode esclarecer melhor essa ideia é o de que a energia mecânica pode ser utilizada de tal forma que toda ela seja convertida em energia térmica, como é apresentado na primeira lei. Vejamos que o oposto é mais complicado. Torna-se impossível utilizar toda a energia térmica do sistema de forma que esteja convertida em trabalho sem que haja outras alterações no sistema ou em suas vizinhanças. Deste fato, surge o primeiro enunciado da segunda lei da termodinâmica. É impossível remover energia térmica de um sistema a uma certa temperatura e converter essa energia integralmente em trabalho mecânico sem que haja uma modificação no sistema ou em suas vizinhanças. Verificando mais um fato. Se colocarmos dois corpos com temperaturas diferentes em contato, a energia térmica passará do primeiro para o segundo corpo até que haja equilíbrio térmico entre eles. Dois corpos em contato com a mesma temperatura, num ambiente adiabático, permanecem indefinidamente nesse estado. Assim, não há fluxo de calor que faça um deles mais frio ou quente. Mas se o processo fosse inverso, isto é, se o calor passasse do corpo frio para o corpo quente, aumentando a temperatura do quente e diminuindo a do frio, não haveria nenhuma violação da primeira lei. Então, outra forma de expressar a segunda lei é: não há nenhum processo onde o único efeito de energia térmica seja o de transferir energia de um corpo frio para outro corpo quente. Um caso muito importante é o da máquina térmica. O rendimento de uma máquina térmica pode ser definido matematicamente como sendo uma razão entre o trabalho realizado e o calor cedido pelo reservatório quente. Que é essa fórmula aqui. Essa aqui. Como já foi falado, é impossível uma máquina térmica real desenvolver um rendimento de 100%. Disso decorre que o trabalho total é dado por esta forma aqui. Esse resultado, confirmado experimentalmente, é outro enunciado da segunda lei. É impossível que uma máquina térmica operando em ciclos tenha como único efeito a extração do calor de um reservatório e a execução de trabalho integral dessa quantidade de energia. E vamos para a terceira lei. A entropia é uma definição da termodinâmica que mensura a desorganização entre as partículas presentes em um sistema. A terceira lei investiga o que ocasiona a entropia, e ela afirma que a entropia será constante ou igual a zero quando a temperatura de um sistema ficar próxima do zero absoluto. O zero absoluto ou temperatura absoluta é o zero Kelvin. Quando Walter Nernst propôs essa teoria, também constatou que nenhuma substância pura com temperatura em zero absoluto apresentava entropia de valor próximo a zero. Por isso, alguns físicos não consideram a teoria dele como a terceira lei da termodinâmica, mas apenas uma regra. Ainda assim, ele desenvolveu uma fórmula para a terceira lei da termodinâmica. Limite de ΔS
quando t se aproxima de zero é igual a zero, onde ΔS é a variação da entropia e T é a temperatura. E é isso. Qualquer dúvida ou comentário, vocês podem falar no fórum do Moodle ou no grupo da turma do WhatsApp. E obrigada pela atenção de todos.